o autor de Hebreus observa que os judeus eles começam a desviar ou costear nos seus pensamentos, pensar ou por conta das tribulações sobreveio a ele um desânimo. O que está acontecendo aqui? O autor de Hebreus escreve essa carta para os próprios judeus, mas os próprios judeus eram divididos em dois povos, em cristão e judaísmo. Então, o cristianismo era uma parte dos judeus e o judaísmo era uma outra parte. O judaísmo era aquela religião que era tudo mais fácil e aceitava tudo que vinha diante deles. Era uma religião que podia tudo e a qualquer momento. O cristianismo não, era o verdadeiro Cristo ali sendo pregado, a palavra de Deus, Jesus o Cristo, e sendo ali ele a oportunidade de servir um Deus verdadeiro e fiel. Mas o que está acontecendo ali, e também nos nossos dias também sobrevêm situações tão adversas, tanto quanto que cristão é aquele que crê em Deus. Eu creio em Deus e sou cristão. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. As pessoas escolheram Deus, escolheram ser cristão, então automaticamente eles tinham como regra que a vida deles seriam perfeitas, a vida deles seria muito boa, porque as escolhas que eles fizeram entre judaísmo e cristianismo, Deus maravilhoso, e o próprio Jesus nas suas palavras, e nós somos reflexos de palavras, as promessas de Deus através da palavra, e Deus prometera que aquele que permanecer fiel herdará a vida eterna. Aquele que permanecer fiel, Deus promete a Abraão, Deus promete às suas descendências que terá a oportunidade de receber a nação como sua posse, né? E aqui Abraão também recebe da parte de Deus a promessa que ele seria pai de grande nação, e a qual Deus dará para ele a oportunidade de que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e ia para um lugar que Deus não mostraria. E de fato Abraão chega nessa terra que Deus não mostrar, pela fé Abraão foi e chegou lá, só que nessa terra já tinha habitantes. Nessa terra que Abraão habitava, que foi habitar, tinha habitantes. Então a promessa que Deus fez a Abraão, que ia dar nação para ele, poderia para Abraão ser um pouco frustrante, mas o que acontece, Abraão agora é morador de tendas. O que é isso? Ele era uma tenda a qual ele amarra em qualquer outro lugar, fácil de desmontar, fácil de montar, e não era ainda a promessa que Deus dera para Abraão. Mas pela fé Abraão acreditou que ia receber a terra prometida. Mas como é isso? Eu receber da parte de Deus a promessa e não ver a promessa de Deus sendo cumprida na minha vida. O tempo passa, então você é fidedigno, você serve a Jesus, você tem uma vida regada na palavra de Deus, tenta desviar do mal, você tenta buscar a verdade, mesmo que você não consiga 100%, mas você está ali, sempre tentando trilhar, mas quando de repente as coisas dão tudo errado para você. As coisas que eram para dar certo começam a dar errado. Você vê opressão, na ocasião aqui, os judeus estavam sendo perseguidos, no caso do cristianismo com o judaísmo, sendo perseguidos. O judaísmo perseguia o cristianismo porque não acreditavam que isso seria uma boa coisa, e o judaísmo era apoiado pelo governo na época. Então o cristianismo estava só da pessoa, da pessoa do homem em si. Ele tem esse vazio às vezes, dizendo que não, eu sou perseguido, eu sou maltratado, eu sou mal compreendido, e às vezes não reconhece que Deus é maior na vida dele. Nesse contexto aqui é exatamente o que está acontecendo. O autor de Hebreus ele vai colocar agora aqui uma listagem de homens que agiram pela fé, porque ele faz aqui um parâmetro. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que existem. Agora, não é uma fé, a fé não é algo que você acredita que não vem existir. Deus dá a Abraão a palavra, vai que eu vou te mostrar. Então existe algo que Deus, pela fé você crê, mas que Deus não prometera. Então, pela fé eu aceito Jesus e vou herdar a vida eterna.
eterna. Isso é pela fé que eu acredito e pela fé que as palavras de Deus serão cumpridas na minha vida. Deus vai salvar a minha família, Deus vai me dar a cura, Deus vai me dar a alegria no meu coração, eu vou ter paz no Espírito. Isso é uma promessa que Deus cumpre através do dia a dia. Então aqui nós entendemos que o autor de Hebreus observa que esses irmãos cristãos estavam desfalecendo na fé, estavam balanceados porque as perseguições eram grandes. Como servir a Deus em meio de tribulações, em meio de adversidade? E aí o autor de Hebreus começa agora a listar, uma primeira lista que ele faz sobre Abel. Qual foi a oferta que Abel deu para Deus, diferente de Caim? Abel, ele doou o seu coração livre para Deus, ele fez um sacrifício para Deus de forma voluntária, de forma maravilhosa, mas Caim fez uma oferta para Deus muito bem organizado, esteticamente, aparentemente, exteriormente, ok? Mas o seu coração, ele não estava contrito para com Deus. E Abel, ele ofereceu a Deus um excelente holocausto, um excelente momento e algo a qual Deus recebera. Pela fé, Abel não viu os milagres, mas pela fé entendeu que deveria dar o melhor, não só na materialidade, mas também na sua fidelidade, a sua fé em Deus. Eu não estou vendo esse Deus, mas eu creio que eu preciso dar o meu melhor e de coração eu vou fazer isso. E por isso que pela fé Abel recebeu as bênçãos de Deus. Até hoje Abel é conhecido e é anunciado, inclusive há mais de 2000 anos atrás, foi escrito, e entendemos que Abel é um exemplo de fé, que servir a Deus é de boa escolha. E Abel fez assim, adorou a Deus mesmo que a Caim, fez o que fez com ele, mas hoje seu nome é lembrado como um homem fiel e fidedigno na sua palavra. Agora Deus descreve esses exemplos para mostrar àqueles homens cristãos que eles não deveriam sair do cristianismo, porque a escolha dele, comparando a outros homens que listam aqui, como Abraão, como outros homens da fé, e traz para nós aqui um fortalecimento, uma alegria que pela fé é possível servir e agradar a Deus. Eu não preciso ver, eu preciso crer que Deus, Ele é galardoador, ele nos presentia, Ele nos dá a graça pela nossa permanência na presença dEle. Essa é o contexto que nós entendemos que o autor de Hebreus aqui no capítulo 11, lógico que os capítulos anteriores, o próprio livro de Hebreus, ele tem um objetivo fundamental, é mostrar para os autores, para os leitores, ali naquele momento, que Jesus, ele era maior do que o sumo sacerdote na linhagem a qual Deus ordenara lá desde Moisés, aonde tinha aquele ritual, né, onde a arca da aliança, onde entrava na arca da aliança apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para trazer ali o sacrifício para todos que estavam ali pelo pecado de todos. E o autor de Hebreus vai dizer para os leitores que estavam desanimados que Jesus era maior do que o próprio sacerdote, do que o sumo sacerdote. Ele faz uma listagem, um excelente conhecedor da história do Antigo Testamento. O autor traz exemplos muito firmes sobre a sua fé, sobre a cristandade. Ele faz perguntas retóricas aos leitores entender e responder às suas afirmações de forma mastigada. Ele faz afirmação a qual a nossa fé jamais pode ser comparada com a fé do judaísmo. O judaísmo concorda com a politicagem, concorda com as coisas ruins. Quando o rei, ele ordena, o rei de Roma, ele dá um decreto dizendo que deveria ser destruído todos e deixar só a parte dos cristãos, ele faz isso com o objetivo para acusar os cristãos. Olha, só sobrou cristãos, então foi ele que fez com que essas cidades foram queimadas. E eles foram muito perseguidos, cristãos. Então sua fé estava calada. Como servir a Deus no meio de perseguição?
perseguição. É possível eu servir a Deus em meio de perseguição? O autor de Hebreus fala: é possível. Enoque, ele foi justo diante de Deus de tal forma que ele foi transladado. Ele começa a listar aqui as homens de fé. Ele lista agora Abraão com mais ênfase nos versículos anteriores. Ele cita Noé também. Ele cita Noé, a qual que pela fé, por 120 anos, ele fez algo que poderia acontecer, mas naquela época nunca se ouvia chuva do céu, só brotava da terra. Não houve nenhuma situação, até naquele momento, que poderia ser chuva do céu. Então as pessoas ouviram Noé, mas não ouviram ao ponto de querer acreditar nas palavras de Noé. Noé acreditava que Deus o ordenara, e pela fé ele obedeceu à ordenança de Deus. Pela fé é possível você servir a Deus. Não se desanime. É isso que o autor de Hebreus está fazendo aqui, com explicações muito claras. A palavra de Deus diz que aquele que permanecer fiel ganhará